Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já teve alguma infecção sexualmente transmissível? Já passou por essa situação ou algum tipo de constrangimento relacionado a isso? Conhece alguém que passou ou que esteja passando por essa situação? Para o episódio de hoje, a nossa convidada é a doutora Eugênia Perpinan. Ela é urologista e vem bater um papo muito importante com a gente sobre isso. Seja bem-vinda, doutora Eugênia. Muito obrigada pelo convite, Iraci. Esse realmente é um tema muito importante. A população, principalmente adulto, jovem, adolescente, é uma consulta assim, das mais comuns que eu tenho no consultório. Muitas dúvidas sobre o que é isso, como se transmite, se realmente foi o parceiro quem passou, se tem alguma forma de tratar e prevenir. Primeiro vamos começar pela pergunta que não quer calar. A gente sempre ouviu dizer doenças sexualmente transmissíveis. Hoje é infecção sexualmente transmissível. Como isso? Por que? O que foi que mudou? O Ministério da Saúde, alguns anos atrás, ele viu que como essa alteração gerava um impacto muito grande na população, era necessário mudar a visão da abordagem inicial, para que os pacientes não só pudessem ser vistos por especialistas, senão também por pessoas especialistas, pessoas da área da saúde. E aí, quando a gente fala de doença, a gente está falando de uma alteração na fisiologia que tem uma manifestação clínica. E não é necessariamente o caso das infecções, que muitas vezes a pessoa pode ter uma infecção sexualmente transmissível, porém ser completamente assintomática, não apresentar nenhuma alteração na genitália ou nenhum sintoma. Ou seja, eu posso ter ali alguma infecção, eu posso transmitir. Pode. Porém, não sentir absolutamente nada e nem saber que eu estou transmitindo alguma coisa. Exatamente. E isso aí é briga de casal. Porque muitas vezes vem aquele casal na consulta com uma queixa, saiu uma verruga. E aí, doutora, e essa verruga? Fui eu quem transmitiu? A verruga pode ser tanto no pênis quanto na genitália. Tanto na genitália, exatamente, naquela área da genitália. E a queixa, a pergunta é, saiu uma verruga, foi meu parceiro, caso seja a mulher quem consulta, quem transmitiu essa verruga para mim? O que é essa verruga? O que significa a verruga? E aí o Ministério da Saúde, eles fazem uma classificação sindrômica. Então, quando o paciente chega na consulta, a gente precisa saber toda a história clínica, toda a história social, parceiros, se ele usava preservativo ou não, se tem uma parceira fixa. E, além disso, sintomas. Tem alguma úlcera, aí então a gente vai abordar essa paciente desde o ponto de vista das síndromes de úlcera. E a gente vai pensar nos agentes etiológicos, vírus e bactérias que causam úlcera na genitália. É uma verruga? Aí então seria o segundo grupo. A gente vai abordar esse paciente na síndrome das verrugas. Outros pacientes chegam com queixa de corrimento. Pode ser corrimento vaginal ou uretral, que é a chamada uretrite. E aí esse paciente vai ser abordado desde esse ponto de vista. E o quarto grupo seria aqueles com linfadenopatia. Opa. Aquela chamada íngua, que a maioria das pessoas conhecem. Aí aparece a linfadenopatia na área inguinal, principalmente na região inguinal, e esse também é um motivo de consulta. O importante é que o fato do paciente ter uma síndrome de úlcera não exclui ele de pertencer aos outros grupos. E aí a gente, conhecendo as principais causas, a gente consegue abordar de uma forma integral e completa esse paciente. E como a doutora falou, né? No caso de um casal que chega ali com uma doença ou uma infecção, somente a verruga tal,
E começa ali a discussão, porque você me traiu, porque um deles tem, o outro ainda não, mas você me traiu, você isso, você aquilo, e o parceiro, a parceira pode estar jurando de pé junto, não, realmente eu não traí. Isso pode ter acontecido numa outra época, numa outra fase da vida, sei lá, 10, 20 anos atrás, e estar adormecido até que isso seja acionado? Pode. Temos dois tipos de vírus, principalmente, que é o herpes e o papilomavírus humano. São os mais comuns e eles têm uma latência que ainda não tem um tempo limite. Pode ser até de meses ou anos, 10, 20 anos. Então, em vários estudos já realizados sobre infecções por esse vírus, se encontrou que a população, mais de 50% da população, quando testada, já teve contato com herpes. Meu Deus! Então, assim, não tem como a gente garantir que essa infecção que o paciente está manifestando nesse momento, ele jurando que ele não traiu, que ele foi fiel, não foi adquirido em outro relacionamento anos atrás. E aí tem várias digamos que várias condições que poderiam manifestar essa verruga nesse momento, muitas vezes associado ao estado imunológico do paciente ou outras alterações fisiológicas que ele esteja vivendo nesse momento. E essas doenças são transmitidas somente sexualmente ou existe outras formas dessas doenças sexuais serem transmitidas também? Isso é uma pergunta muito importante. Das síndromes que eu falei, verrugas, úlceras, corrimento, a maioria delas são transmitidas sexualmente. Mas o fato de ter uma infecção na genitália não quer dizer que todas elas são de forma transmitida sexualmente. Por exemplo, infecção por fungos, cândidas, gera na mulher uma secreção vaginal, um corrimento vaginal. Essa secreção, ela não é secundária a uma IST. E no homem também é muito comum a balanopostite, que é a inflamação do prepúcio, que cobre a glândula do pênis, e não necessariamente essa inflamação é secundária a uma infecção de transmissão sexual. Mas as mesmas podem ser transmitidas numa relação sexual? Por fungo, não. Por fungo tem outras causas, outra patologia que está associada a doenças, por exemplo, diabetes, também alterações imunológicas do paciente, ou inclusive medidas comportamentais e de higiene associadas à genitália. Agora, as outras que são sexualmente transmissíveis, elas, a maioria, é necessário contato sexual. E falo a maioria porque também já foi encontrado que, às vezes, objetos têm contato com o vírus. Por exemplo, herpes. Aquela história que tu escuta, é porque eu bebi um copo que não era meu. Realmente não tem nada que demonstre que isso possa transmitir, mas também não tem nada contra. Inclusive, existem alguns relatos de casos, especificamente um que chamou muito minha atenção. Se trata de uma mãe, garota de programa, com 2 filhos, ela responsável, ela cuidava deles, e as crianças evoluíram com úlceras orais compatíveis com herpes. A primeira coisa que o médico pensa é em abuso das crianças por parte da mãe, que era quem cuidava delas. Mas logo investigando, ela falou que ela nunca faria isso com seus filhos. Foi pesquisado e se encontrou que eles eram escovados com a mesma escova de dente. Os três. Os 3 utilizavam uma única escova de dente, ela, como tinha, passou para os filhos. Exatamente. E aí é por isso que a atividade sexual, não necessariamente o ato penetrativo, é chamado de atividade sexual. Existem outros mecanismos, e aí tem aquela história de sexo oral ou atos penetrativos em outras áreas do corpo que podem levar à transmissão do vírus. Entendo. Agora, no caso de
a gente vê hoje assim uma quantidade enorme de jovens adolescentes, pré-adolescentes e que de repente estão expostos a isso, né? Em situações absurdas. Já começam a ter uma vida sexual, às vezes com um namoradinho, não sei o quê, outras vezes em situações, a gente sabe que até a relação é com pessoas mais adultas, enfim. Mas começam essas meninas numa fase muito cedo, completamente imprópria e principalmente sem conhecimento nenhum, sem preparo nenhum. Qual a orientação que seria importante passar, tanto para as mães, no caso de orientar as suas filhas, né? E tanto para essas jovens, porque nem sempre a mãe, o pai, seja lá quem for, dá alguma orientação com relação a isso. Bom, o melhor método é a abstinência, mas não tem como proibir o adolescente ou a criança que está em fase de formação de experimentar, até porque eles naquela idade querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, os hormônios estão aflorados. Cabe a nós orientação. A primeira orientação é a proteção, o uso de preservativo, seja pelo homem, e o uso de camisinha, que também tem camisinha feminina. Então, assim, se a gente quer cuidar dessa criança, é a primeira orientação que a gente poderia fazer. E o outro ponto muito importante é a possibilidade de vacinas. Então, tem algumas doenças, por exemplo, hepatite B, pode ser transmitida sexualmente. Tem vacina para hepatite. E a outra que é a HPV, que é a infecção por papiloma vírus humanos. O Ministério da Saúde, alguns anos atrás, já incluiu essa vacina pelo SUS, é a vacina tetravalente. E qual é a importância desse HPV? Ele evolui com câncer de colo uterino, que é um câncer muito prevalente, tanto na mulher, e também evolui com câncer de pênis no homem. Então, assim, é uma doença, é uma infecção viral que ela está associada com neoplasia, com câncer. Também está associado a câncer de ânus, de canal anal e laríngeo. E aí, com essa vacina, a visão da vacina é diminuir a chance dessa infecção evoluir para câncer, caso a pessoa tenha contato. E para aquelas pessoas que já tiveram um contato, de aumentar a resposta do corpo à função dessa vacina, bem como uma proteção para essas crianças. Ela é oferecida para todos os meninos e meninas, a partir de 9 anos até os 14 anos. E, inclusive, pelo SUS, também é possível para pacientes imunodeprimidos, com HIV, doenças oncológicas ou transplantados, pacientes vítimas de abuso sexual e outras alterações. Isso pelo SUS, que é a vacina tetravalente. Ela tem uma eficácia de prevenção de câncer de colo uterino até de 70%. Nossa, Então, grande imagina prevenção. o impacto se todo mundo fizesse a vacina. E temos outra vacina, que é a nonavalente, que ainda não foi incluída no SUS, mas a rede privada tem, que ela consegue cobrir 5 tipos de vírus a mais, e ela consegue evitar até 90% de câncer de colo uterino. Então, a vacinação é fundamental. E isso tem disponível toda a rede pública e só essa outra que deve ser mais complexa nas redes privadas. Isso. O importante disso é sair daquele paradigma da vacina, porque no início teve muita oposição por efeitos colaterais que deram em certas crianças em outros países, mas na realidade já foi comprovado que ela era segura e atualmente naquelas crianças ela é dada em dose única. Agora, tem outros casos que é necessário 2 ou 3 doses dependendo do paciente. Não é algo que tem que tomar
periodicamente. Agora, só até 14 anos, mais adiantado que isso, ou seja, com mais idade não adianta se vacinar? Então, ainda não é. O ideal é se vacinar naquela fase, porque teoricamente você ainda não teve contato com o vírus. Mas aí a pergunta seria, mas e aí? Eu já tive, será que vale a pena? Então, isso já é uma discussão que fica bem individualizada do paciente com o médico que está acompanhando o caso, explicando os benefícios e o que poderia acontecer caso ele faça a vacina. Porque assim, não vai ficar 100% protegido, mas o que a gente encontra na literatura é que pode diminuir a reação quando tem contato com o vírus. E como esse aqui é um vírus que uma vez a pessoa está infectada, não tem uma cura, então vai diminuir também a quantidade de recidivas das lesões que aparecem na genitália. Nossa, é muito importante isso e interessante saber, né, como é que isso se dá. Agora, uma pessoa que tem, por exemplo, AIDS, né, ela tenha esse quadro, tem o vírus lá, ou uma criança que vem de uma mãe que já nasceu com esse vírus, ela fica, de uma certa forma, mais exposta ainda a se contaminar, digamos assim, com as doenças sexualmente transmissíveis? Fica. O paciente com AIDS, a maioria deles, quando já tem a doença, que é AIDS mesmo, no HIV, eles são pacientes imunodeprimidos. Então, as defesas deles não estão funcionando normalmente. Qualquer tipo de infecção, seja respiratória, de transmissão sexual ou de outros tipos, eles são mais vulneráveis. E nesse grupo de pacientes vulneráveis, imunodeprimidos, temos também aqueles pacientes que são oncológicos, que fazem tratamentos como quimioterapia, ou pacientes que tomam medicações imunobiológicas, que a imunidade fica mais baixa. Então, essa população tem acesso também à vacina pelo SUS. Isso a qualquer idade, qualquer fase. Até os 45 anos. Então já abriu um pouco Sim. mais do que quem não teve contato. Agora, quem tem somente o vírus HIV, mas nunca teve a manifestação, né? Ela também pertence ao quadro de maior exposição, de mais cuidados? Olha, pertence a HIV/AIDS pelo Ministério da Saúde. Nesse caso da vacina, eles fazem parte do mesmo grupo, embora a gente sabe que não é igual ter HIV ou já a doença desenvolvida AIDS. Certo. Agora, dentro desse complexo todo de tratamento, enfim, de prevenção, isso abala a pessoa demais emocionalmente? Olha, semana passada eu recebi uma paciente no consultório. Ela foi diagnosticada com HPV e ela teve que fazer uma conização, que é um procedimento no colo do útero. Ela chegou muito abalada. Ela falou assim: doutora, eu ainda não superei isso. Chorando. Porque, primeiro, ela se sentiu traída pelo marido. Ela falou que ela só teve esse parceiro na vida, então a infecção veio do marido. E o fato de saber que ela tem uma infecção que evoluiu para câncer, que tem que ficar acompanhando, alterou completamente o emocional dela. Chegou com algumas alterações benignas, nada para ela se preocupar, mas ainda o impacto que isso gera no emocional da pessoa é muito grande. Porque ela fica numa exposição de que eu não tenho cura, eu tenho limitações, eu estou excluída, eu fui injustiçada,
fica realmente extremamente doloroso, né? Agora, como agir na prevenção dessas doenças? Prevenção. Primeiro, caso tenha vários parceiros, o uso de camisinha é mandatório. Não tem como. Tem que usar camisinha. Até porque, além das infecções de transmissão sexual, a gente quebra a cadeia. O preservativo, ele é fundamental e é seguro. É seguro. Existem certos casos quando a pessoa tem verrugas ou úlceras fora da região genital, que pode ser no pubis, na região inguinal, e tem contato com outra pessoa, é possível fazer a transmissão. Então, o que é mais importante? Viu que está estranho? Tem uma úlcera? Não está doendo, porque até certas infecções que causam úlcera na genitália não causam nenhum sintoma e elas vão sumir. E aí depois a doença vai evoluir para outras etapas. Elas vão sumir. Por exemplo, sífilis causa uma úlcera, a sífilis primária, uma úlcera que é completamente assintomática. Aí o paciente, isso gera muita vergonha também. Então o paciente não vai na consulta, deixa rolar e ela vai sumir. E aí a sífilis não é tratada e esse paciente, consequentemente, depois de um período que ainda também não é definido, pode ser meses ou anos, ele evolui com sífilis secundária e sífilis terciária, sendo que é uma doença que nesse momento tem um tratamento para ser feito. E aí esse paciente, quando tem uma úlcera, tem uma verruga, está com corrimento, consulta no médico. Vai na ginecologista, vai na urologista, vai no clínico de confiança, que eles vão saber orientar e abordar de forma integral o que está acontecendo. A pessoa que tem uma infecção que foi transmitida, se ela engravida, qual o risco para esse feto? Então, isso depende do tipo de infecção. Por exemplo, a gente chama isso de infecção vertical, transmissão vertical, quando é transmitido da mãe até o feto. Então, tem infecções como sífilis, HIV, entre outras, que tem essa hepatite, que tem essa transmissão vertical, inclusive com malformações graves no feto. Tem outras infecções, por exemplo, como o herpes, que a gente sabe que não tem uma cura. Então, assim, se a gestante já está contaminada com herpes, não quer dizer necessariamente que a criança vai ter alguma alteração por esse vírus. Aí tem que avaliar se ela tem alguma lesão ativa na genitália, se ela tratou já antes, qual foi o tratamento que ela fez. E aí tem uma série de variáveis que tem que ser individualizadas para cada caso. Até porque no final, dependendo se a via do parto era natural e ela está com verrugas naquela região, muitas vezes o ginecologista obstetra opta por fazer uma cesariana. Mas não é uma receita de bolo. Realmente, cada caso é individualizado. É muito importante que a grávida faça todos os controles pré-natais, com todos os exames durante a gestação, para, caso exista um tipo de infecção, tudo possa ser programado, tratado com antecedência e ser avaliado antes do nascimento da criança. Perfeito. Agora, no caso do tratamento, eu descobri que eu estou aí com uma verruga ou algum outro tipo de doença, de infecção. Como tratar? Como agir quando eu me deparo com isso? As verrugas vai depender do tipo de verruga. Mas assim, falemos do herpes, que é a mais comum. Então, saiu uma verruga. Primeiro, ir no médico. Ele vai ter que avaliar se realmente é uma verruga pelo herpes.
E aí, dependendo do tamanho e da quantidade, existe a possibilidade de fazer a aplicação de um produto em casa, que é feito pelo paciente, ou um produto no consultório, que é feito pelo médico, ou em casos onde a lesão é muito grande, tem várias, a gente opta por reseção cirúrgica ou ablação no consultório ou no centro cirúrgico. Por que é importante a avaliação do médico? Porque essas lesões, às vezes, além de ser uma simples verruga, pode ser uma lesão precursora de câncer. Então, isso tem que ser visto. Isso é fundamental para que a pessoa tenha o tratamento ali e possa se recuperar. Porque, pelo que eu tô entendendo, se ela deixar, tipo, vou esperar para ver se desaparece, vou na farmácia perguntar o que eles me indicam, um remedinho que me indica, aí o farmacêutico indica lá alguma coisa, aí eu vou para casa usar, isso pode trazer consequências muito graves. Isso aí. Isso enquanto as verrugas pelo HPV, né? Que eu acho que eu falei de herpes inicialmente. Mas o importante é que quando aparece a manifestação, fazer a consulta com o médico, contar toda a história social, toda a história familiar. Nunca os detalhes sobram, sempre acrescentam. O médico entender o que está acontecendo com essa pessoa, até para orientar, quebrar a transmissão dessa infecção e melhorar os hábitos comportamentais desse paciente através de orientações. Agora, como uma mãe deve orientar no caso de uma criança, que para mim 12 anos ainda é adolescência, está entrando na adolescência, como orientar essa criança? Mãe é tudo, né? Mãe é tudo. Então, embora falar sobre o uso de preservativo pode ser difícil, é importante. Porque se mãe não fala, lá fora provavelmente a criança não vai escutar isso de ninguém. Vacina, fundamental. E também explicar sobre aquele furacão de hormônios daquela idade, a importância de se cuidar, de analisar se vai ter um parceiro, quem que vai ser esse parceiro. Então, essa conversação é muito importante, porque não adianta proibir, porque pode fazer sem ela perceber. O importante é esclarecer, acompanhar, e o mais importante é incentivar o uso de preservativo. Perfeito, então. Perfeito. Passa muito rápido, né, doutora? Passa muito rápido. É uma alegria tê-la aqui conosco, entrando em plenitude com você, doutora, nesse momento e trazendo todo esse esclarecimento para todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você, Iraci, pelo convite. Então, é isso. É tão importante a informação. Além da informação, como a gente pode prevenir utilizando na nossa vida. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então, seja prevenido, cuide da sua saúde, cuide-se das pessoas que você se relaciona, avalie, conheça, não seja precipitado, pois a sua saúde é dom divino, é uma bênção. Então, você tem obrigação de se cuidar e isso tudo chama-se autoamor. Um grande beijo para você e uma semana radiante de alegria e crescimento. Muita paz.